Gênesis 35, de 1 a 15. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, mas você acompanha na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou ali uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Vamos orar. Senhor, o Senhor acabou de dizer para nós também: a tua palavra é viva, santa e eficaz, e nós ouvimos do Senhor a tua santa vontade. Ó Deus, aqui também, como povo de Deus reunidos, representamos parte de Betel, parte da tua casa, e assim nos alegramos de estarmos reunidos em teu nome. Mas nesse momento, de forma muito especial, essa ministração da tua graça, como lemos aqui nessa noite, a ministração do teu pacto às nossas vidas, seja feita pelo Senhor mesmo, pela ação poderosa do Santo Espírito do Senhor, e nós, o teu povo, sejamos ouvintes atentos à tua palavra. Ó Deus, por graça e misericórdia, me abençoe e usa a mim para falar ao teu povo segundo a tua vontade. Assim nós oramos, Senhor, confiados em nome de Jesus. Amém. Bom, como a gente sabe, nós estamos vendo um domingo Gênesis e no outro Lucas, e é sempre bom então a gente reviver o contexto anterior. No capítulo anterior, você que é da turma que maratona séries, da minha turma, né? É sempre assim quando você vai ver um novo episódio, né? No capítulo anterior, e aí ele dá uma introdução para a gente. Essa é a ideia. No capítulo anterior, capítulo 34, aconteceu uma tragédia em Siquém. Siquém é uma cidade e também era o nome do filho do governador daquela região. O que aconteceu ali? Vamos lembrar, Jacó habitou ali onde Deus não havia mandado. Já começou por aí, não é? Diná, filha de Jacó, querendo se enturmar, querendo se identificar com as mulheres daquela cidade pagã, acaba transitando por lá e é alvo de um estupro, não é? Infelizmente.
Aí a gente lembra também da passividade de Jacó, do seu pai, diante desse mal, não é? Os filhos de Jacó, 2 filhos deles, irmãos de Diná, reagem a isso com extrema violência, matam os homens daquela cidade, e tudo isso era motivo para Deus fulminar aquele povo. No Antigo Testamento era muito mais explícito isso, né? Deus fulminaria logo, acabaria com aquilo, mas o Senhor não faz assim. O Senhor, com o seu povo, Ele sempre permite um recomeço. Veja, aqui é um momento difícil, meus irmãos. Eles estão em terras estranhas, cercados por povos estranhos. Acabou de acontecer uma barbaridade. E nesse momento difícil, Deus fala e vai até Jacó. Então vejam, diferentemente do capítulo 34, que Deus sequer é mencionado, aqui Deus se manifesta. Inclusive, se apresenta a Jacó mais uma vez. E nós vamos ver então nessa noite, meus irmãos, que esse recomeço da caminhada de Jacó passou pelas ordenanças de Deus e bênção de Deus, e por uma resposta de Jacó e do povo, uma resposta obediente e agradecida. Então nós vamos ver que Deus ordena e Deus abençoa, e o povo responde de forma obediente e de forma agradecida. Deus fala e o mundo responde. Nós vamos ver isso em 2 partes nessa noite. Aliás, sempre é bom lembrar um detalhe: o culto ao nosso Deus, segundo cremos, segundo entendemos, a nossa liturgia tem esse formato de palavra e música, palavra e oração, palavra de Deus e exposição da palavra. Por quê? Porque nós queremos nessa lógica. Primeiro Deus fala e nós respondemos. Então esse é o culto a Deus. Mas em 2 partes nós vamos passar nessa noite. Em primeiro lugar, a primeira parte, Deus ordena a Jacó, e Jacó responde com uma adoração obediente e agradecida. Vamos olhar para isso, vamos passar pelo texto. Eu recomendo que você mantenha a sua Bíblia, seu aplicativo aberto. Em primeiro lugar, o texto já começa dizendo que Deus disse a Jacó. O texto começa assim, Deus falando com Jacó. Só que essa fala de Deus é uma ordem. E a ordem é: levante, sai dessa terra da que eu não falei para você ficar, vá para Betel e habite ali. Veja, Betel é uma cidade que a gente já passou por ela. Jacó, no capítulo 28, havia feito um voto, uma promessa de servir a Deus a partir daquela bênção recebida de habitar na terra prometida e na presença de Deus. Então Jacó já tinha prometido isso. Deus está fazendo uma lembrança ali a Jacó. Mas ele diz também uma outra coisa: faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu enquanto você fugia de seu irmão. Deus está avivando a memória de Jacó. Lembra que Jacó foge porque o irmão o havia prometido de morte, e nessa saída ali em Betel, não é? Aliás, foi ali que ela recebeu o nome de Betel, Deus abençoa Jacó e afirma que ele é o seu Deus e que ele vai estar com Jacó, e ele não deveria se preocupar com isso, não é? Mas o Senhor começa demonstrando que ele deve levantar um altar a esse Deus, o Deus de Betel, Deus que se manifestou favoravelmente a Jacó. Uma adoração pública. Desde o Antigo Testamento, a adoração a Deus é pública e comunitária. Mais um parênteses, estou lembrando de umas coisas aqui. É claro, meus irmãos, que a sua adoração privada, individual, é válida diante de Deus. É claro que a sua adoração comunitária doméstica, a pequena comunidade da sua casa, adorando a Deus, é válida. Mas a adoração primeira do povo de Deus é a adoração comunitária. Deus sempre mandou que isso acontecesse aqui. Perceba que a primeira coisa que ele faz, todo o seu povo vá para Betel e ali eleve um altar e adorem
a esse Deus, um altar e o povo adorando. A adoração sempre foi comunitária, pública, reunida em assembleia. Esses tempos que nós vivemos recente, né, de transmissão da pregação da palavra, e nós fizemos isso aqui enquanto os decretos nos proibiam, não é? Mas era da nossa perspectiva, à luz de textos como esse, era uma transmissão da palavra para que a pessoa pudesse se beneficiar dentro de casa. Mas a adoração acontece assim. O culto ao Senhor acontece assim, em assembleia física, povo reunido para adorar o Senhor. Mas, um parênteses apenas. E esse primeiro ponto, meus irmãos, a gente já percebe aqui, essa primeira partezinha desse primeiro ponto, a gente aprende que o projeto de Deus sempre segue o seu curso e que Deus sempre está presente. Esse projeto, meus irmãos, o projeto de Deus é ter um povo que o adora e que vive na sua presença, com uma fé visível a todos. O Catecismo Maior, na sua pergunta número 1, diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa é a nossa vida. A razão da nossa existência não é a da filosofia, de sermos felizes, alcançarmos a felicidade. É claro que a gente quer ser feliz e é bom ser feliz. Aliás, o Senhor fala várias vezes que nós somos felizes. Mas o fim nosso, a finalidade, a razão da nossa existência é adorar a Deus e viver na sua presença. Mas isso é Deus falando. Agora, Jacó também fala. Diz o texto que Jacó disse a sua família e a todos que o acompanhavam. Veja, e eu ainda estou no versículo 2. Nós vemos agora uma mudança de Jacó. Jacó no capítulo 34 foi covarde, silenciou diante do problema, mas houve uma mudança no coração desse homem, não é? E agora a gente vê a verdadeira liderança espiritual de Jacó. O patriarca conduz agora a família, o povo de Deus, e esse povo agora responde em obediência. E aqui um parênteses aos homens, não é? Há uma lembrança desse texto para nós do sacerdócio doméstico. O dever dos maridos é conduzir a família até Deus, na presença de Deus, continuamente na presença de Deus, para que essa família adore a Deus. Esse é o papel dos homens. Então, homens entendam, homens casados entendam isso. Ah, pastor, mas em casa não é assim. Não tenho esse sacerdote. É verdade, acontece isso. São momentos difíceis da vida, mas não muda o papel do homem, não tira o papel dele. Deus há de cobrar de nós, maridos, o sacerdócio doméstico. Mas Jacó também não parou ali na sua fala, Jacó também deu ordens. Deus deu ordem para Jacó e Jacó agora dá ordens para homens, para aquele povo, para aquela comunidade. E ele diz o quê? Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Lembra que a amada dele é a que trouxe estatueta escondida? Lembra desse sermão? E é verdade que existem ídolos feitos de mãos humanas, era o caso aqui, mas a gente sabe também que os ídolos ocupam o coração. E ele continua dizendo: purifiquem-se, santifiquem-se, sejam santos como eu sou santo. O Novo Testamento vai trazer essa abordagem também. E ele diz ainda: troquem de roupa, tirem a roupa impura. Tirar a roupa impura era um símbolo da remoção do pecado. Então veja, Jacó está querendo dizer para o povo que essa prática externa aponta uma mudança interna que aconteceu, a confissão de pecados e o abandono deles. É essa lógica que está aqui por trás. E a ordem, então, é levantar um altar, um culto a Deus. E esse culto, segundo a gente acabou de ver, tem 3 aspectos. A lealdade somente a Deus, ou o compromisso somente com Deus, o Deus de Betel, a pureza cerimonial e o abandono da velha vida. Ou seja, eles deveriam se libertar de tudo o que impede a verdadeira adoração a Deus. Aqui há uma necessidade de purificação para poder seguir em frente. Eles vão para a terra prometida.
e vão estar diante de um Deus santo. Que no Novo Testamento, Cristo vai falar isso com outras palavras, mas a mesma lógica. Negue-se, pois, a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa negação, abandonar a velha vida, abandonar o pecado, é necessário para andarmos na presença do Senhor. Pois bem, Jacó tem uma nova postura e o povo também tem uma nova postura. Veja, Jacó diz assim: farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. O povo de Deus passa por angústias, passa por aflições, passa por dificuldades, não tem jeito, não é? Mas nessa adoração de Jacó há um reconhecimento e uma gratidão pelo cuidado de Deus com o seu povo, porque Deus ouve o seu povo. E Jacó diz que Deus ampara na angústia e que está sempre presente. E esse reconhecimento de quem Deus é e de quem Deus faz, do que Deus faz, forja um coração agradecido. Veja, a lembrança de Deus forja o nosso coração, transforma o nosso coração. Essa é uma didática de Deus. E eles cumpriram, diz o versículo 4, que eles deram todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas das orelhas. Ou seja, as estatuetas, mas aqui tem uma espécie de brinco-argola, que nós não sabemos exatamente o que é, mas há uma probabilidade grande disso ser uma espécie de amuleto de sorte ou amuleto de proteção. Não é? É a fitinha do Senhor do Bonfim. Anda com isso que você vai estar protegido. Não é? E Jacó está falando, abandone tudo isso. E Jacó, e o povo respondeu, entregou tudo isso, e Jacó agora enterra debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Siquém é a terra do problema. Os falsos deuses foram enterrados. Olha que cena interessante. Os falsos deuses não têm lugar no coração do povo, muito menos na presença de Deus na terra prometida. Eles não têm espaço para o povo de Deus, nem na presença de Deus, e agora Jacó enterra. E a gente aprende mais um pouco sobre isso, sobre o culto a Deus, que é a mesma lógica hoje. Nós adoramos um só Deus, nós lemos hoje intencionalmente Êxodo 20, não é? Há um só Deus, o primeiro mandamento é adorar somente a Deus. A gente também deve se arrepender e abandonar os pecados, especialmente a idolatria que é do coração. Esses nossos pecados são encobertos pelo sacrifício de Cristo, e nós somos feitos, como diz Isaías, somos feitos carvalhos de justiça. Nós somos plantados pelo Senhor para a sua glória. Gente que agora, o carvalho é uma árvore extremamente resistente, não é? Agora nós somos um povo que resiste, que aguenta as intempéries, as aflições, as tribulações da vida. Mas tem dois parênteses ainda nesse bloco, curiosos. O versículo 5 diz que o temor de Deus invadiu as cidades vizinhas. Eles não perseguiram os filhos de Jacó. Para pensar. Eles estão em terra de gente estranha, cercada por outros inimigos, por outros povos estranhos, povos que obviamente não são tementes a Deus. Os filhos dele mataram os homens de uma cidade inteira, destroçaram uma cidade inteira e agora vão caminhar para um lugar. A primeira coisa do velho Jacó era o quê? O coração medroso. Mas é diferente, porque Deus resolve isso. O que ele faz? Ele põe temor no coração dos ímpios, ele amedronta os ímpios para que o povo dele passe tranquilamente. Meus irmãos, veja, o que está acontecendo aqui não é novidade. Por quê? Porque em Gênesis 28, versículo 15, Deus tinha prometido que ia fazer isso. Eu vou ler para vocês. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde você for, farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que se cumpra aquilo que lhe prometi. O que está acontecendo é a promessa de Deus. Deus falou, eu vou com você, você vai chegar na terra prometida. E essa é mais uma lição para nós. E eu estou intencionalmente aplicando as lições ao longo do texto, diferentemente do que eu normalmente faço.
a lição aqui para nós, desse pedaço, é que Deus também age diretamente, de maneira sobrenatural. Deus faz isso, meus irmãos, e ainda faz hoje, de formas diferentes do que a gente, às vezes, consegue até compreender, e isso tem a ver com a proteção dele, mesmo que não seja merecida por nós, porque aquele povo não merecia, eles tinham acabado de fazer uma barbaridade terrível, e Deus está cumprindo a sua palavra, porque Deus é fiel, e nada pode deter a obra de Deus. Mas aí eles vão debaixo dessa proteção e chegam até Betel, e ali Jacó ergue um altar e chama ali de El Betel. É uma palavra para Deus. E esse nome significa, então, o Deus de Betel. Jacó está cumprindo o que Deus mandou fazer. Porque Betel é o lugar da intervenção de Deus. E é importante aprendermos com isso também, porque, meus irmãos, nos momentos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, em todos, nós precisamos manter viva na nossa memória, na nossa mente, no nosso coração, a certeza da constante presença de Deus junto do seu povo. Eu acredito que talvez você já tenha passado por momentos difíceis e feito aquela clássica pergunta: onde o Senhor está? Senhor, eu estou aqui, onde o Senhor está? Eu estou passando por isso, Senhor. Nós passamos lá, lembra da história do nosso apartamento lá de casa? 7 anos. Chega uma hora que você não é tão crente, né? Que você, Senhor, onde o Senhor está? Mas é nessas horas que a gente tem que trazer essa lembrança que Deus prometeu que estará conosco todos o tempo. E aí o segundo parágrafo desse bloco. Veja, Moisés vai fazendo como se fossem umas notas de rodapé. Moisés vai acrescentando alguns assuntos. No versículo 8 surge uma coisa totalmente diferente. Diz o texto que tem uma mulher chamada Débora, serva de Rebeca, que morreu e foi sepultada debaixo de um carvalho. Por que Moisés disse isso? O que tem a ver com a história? Mas veja, meus irmãos, que coisa bonita, não é? Nós não sabemos mais nada sobre Débora, né? Não há mais informações sobre isso, mas nós sabemos algo fantástico, 2 coisas sobre ela. Foi uma serva que não abandonou a sua senhora e nem deixou o seu senhor. Porque, lembre-se, Rebeca já morreu. Nesse momento da história, Rebeca já morreu. E ela continuou firme, seguindo ali. E sabe por que essa mulher também tinha uma importância? Porque ela era muito querida. Ah, pastor, como você sabe que ela era muito querida? Por conta do nome do carvalho. Alon Bacute. Alon Bacute significa carvalho da lamentação, ou carvalho do choro, ou carvalho das lágrimas. O povo está chorando porque está enterrando Débora. Agora, meus irmãos, no capítulo 28, versículo 5, foi a penúltima vez que apareceu o nome de Rebeca. E agora apareceu como um apêndice. Lembra que Rebeca pisou feio na bola e Deus simplesmente apagou a história de Rebeca. E agora aparece como a história que Moisés registra é a história da serva dela. O nome de Rebeca aparece aqui só para dar a referência. Mas Rebeca ficou com a sua história apagada. Mas a gente viu então nessa primeira parte que Deus ordenou a Jacó e Jacó respondeu com uma adoração obediente e agradecida. Mas na segunda parte desse texto, dos versículos 9 a 15, nós vamos ver que Deus abençoou e Jacó respondeu também com uma adoração obediente e agradecida. Agora Deus vai abençoar Jacó. E diz o texto que Deus apareceu novamente a Jacó. Meus irmãos, aqui não há uma explicação maior, mais detalhada, mas aconteceu mais uma teofania, mais uma manifestação visível de Deus.
E é curioso, né, que na primeira vez que Deus falou com Jacó, ele não apareceu. Nós não sabemos como, se foi em sonhos, se foi em visão, o que foi. Mas agora Deus apareceu, porque agora ele está na terra que ele havia dito. Na terra santa, na terra que ele apareceria. E a bênção de Deus sobre Jacó e sobre o povo é justamente um renovo da aliança abraâmica. Um renovo da aliança que Deus já tinha feito com Abraão, seu avô. Veja, Deus abençoou, mas não trouxe novidade, ou grande novidade. Ele não mudou a bênção, ele simplesmente reafirmou a bênção. Essa bênção é composta de quê? O novo nome de Jacó, e ele diz, você vai deixar de ser Jacó, que significa calcanhar. Lembra que Jacó significa isso? Calcanhar, aquele que lutou com o irmão no ventre da mãe. Você vai ser agora chamado de Israel, aquele que lutou com Deus. Mas Deus já tinha dito isso para Jacó, ele está reafirmando agora na nova terra, porque a mesma lógica conosco, a nova vida em Cristo nos dá um novo sobrenome. Agora a gente não é mais gente morta nos nossos delitos e pecados, nós somos agora filhos de Deus, adotados em Cristo. E ele também, nessa bênção, renova as promessas anteriores. 3 promessas: ser fecundo, ser pai de uma nação e de nações e de reis que vão surgir de você, e a herança da terra prometida para ele e para a descendência dele. Meus irmãos, nós somos parte do cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Nós somos os filhos de Abraão. Nós somos aqueles que são alcançados pelo Senhor ainda hoje. Nós somos aqueles que são beneficiados por essa bênção dada a Abraão, por incrível que pareça. E nós estamos indo rumo à terra prometida, à nova terra, à Jerusalém celestial. Eu trouxe aqui um comentário, e eu uso as palavras dele para não errar, um comentarista chamado Waltke. Ele apresenta algumas semelhanças entre a aliança feita com Abraão no capítulo 17 e esta aliança agora. Porque Deus foi, de fato, Deus não mudou o tema, mas foi dando mais detalhes. Veja, o mesmo início, Senhor, Deus apareceu a eles. A mesma estrutura, Deus apareceu e Deus subiu. O mesmo título divino, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o termo usado. Os nomes foram mudados. Antes você chamava Abraão, agora você chama Abraão. Antes você chamava Jacó, agora você chama Israel. E as frases da promessa são semelhantes, não são literalmente iguais, mas são semelhantes. Veja, ser excessivamente frutífero, constituir uma comunidade, e inclusive comunidade que vão surgir povos e reis, não é? que surgiriam dele. Aliás, o texto no hebraico é sair do lombo, não é? Gente que vai sair dele, e terra para os seus descendentes. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus consiste em 4 coisas: identidade, fertilidade, nacionalidade e propriedade. Olha que curioso. E a mesma coisa conosco. Qual a nossa identidade? Somos filhos de Deus pela adoção em Cristo. Qual a nossa fertilidade? Nem sempre é física. A nossa fertilidade é um povo que cresce pela pregação do Evangelho. Qual a nossa nacionalidade? Nós somos o Israel espiritual de Deus. E qual a nossa propriedade? Não são as nossas casas, nossos bens. Não, é que nós habitaremos eternamente com Deus na nova terra. Nós somos o mesmo povo dos patriarcas. E já corresponde a essa bênção. E eu estou encerrando a explicação. Jacó responde fazendo algumas coisas. Primeiro, ele cumpriu, ele levantou um altar, uma coluna de pedra, um memorial, algo que nos ajuda a nunca esquecer
E ele está cumprindo o que Deus falou. Mas não foi só um monte de pedra. Ele levantou isso e apresentou isso a Deus. Ele fez uma libação e uma unção. Ele provavelmente, porque libação era normalmente com vinho ou com alguma bebida. E o texto bíblico usa as duas palavras. E ele também derramou azeite naquela coluna, porque ele está ofertando a Deus em lembrança pelos atos de Deus. E reafirma o nome de Betel. Ele reafirma, aqui é casa de Deus. Porque eu reconheço que Deus habita e está sempre presente. Ora, isso também é conosco. É a mesma coisa que se dá conosco nos nossos dias. E a nossa resposta de Deus, já que somos abençoados da mesma forma, a nossa resposta tem que ser a mesma. A nossa resposta se dá por meio da nossa adoração, que agora é em espírito e em verdade. Nós somos os sacrifícios vivos e racionais, nós somos o que é derramado no altar de Deus. Nós temos outros memoriais, a gente não fica mais levantando pedra por aí, nem mesmo os nossos prédios. O nosso memorial, aliás, pela santíssima providência de Deus, a confissão de fé nos ajudou. Não é? Meus irmãos, a leitura, vocês sabem, é contínua. Mas eu acho ótimo quando cruza as coisas. Né? No texto de hoje da confissão, nós vimos o quê? Quais são os nossos memoriais? A pregação da palavra e a administração dos sacramentos. E a Santa Ceia ainda tem um detalhe, o Senhor fala, faça isso até que eu venha. Nós temos os nossos memoriais. Um texto de uma história belíssima, com muitas lições para nós, mas eu queria concluir com algumas aplicações mais específicas para nós. Veja, eu aprendi com um pastor alguns anos atrás que o Deus das Escrituras é o Deus do daqui para frente. Daqui para frente. Deus permite renovos, reinícios, recomeços. E isso é fantástico, porque lembra o que aconteceu? A família de Jacó fez uma barbaridade terrível e Deus simplesmente abençoou o povo. Não porque eles merecessem e nem porque era consequência disso, mas porque Deus permite recomeços. E ao sermos alcançados por Cristo, a gente tem um recomeço, nós temos uma nova vida. E essa nova vida possui algumas marcas. E eu quero ver isso com você para encerrar. Em primeiro lugar, uma marca de uma nova vida, de alguém que teve esse reinício, é gente que é obediente à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus é um sinal de que a pessoa foi marcada por Cristo. Cristo é o nosso modelo e Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Cristo também diz o que? Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Não é o que eu peço, não é o que eu dou a dica, não é fica a dica, não, é o que eu mando. Se vocês são meus amigos, vocês fazem o que eu mando. Então veja, obediência à palavra de Deus não é escolha, não é opção, não é a hora eu faço, a hora eu não faço. É um dever nosso como marca de gente que teve um recomeço. Mas, em segundo lugar, uma marca de gente que teve esse recomeço é uma vida de santidade. Não é de perfeição, porque perfeito é somente Cristo, mas Cristo é o nosso modelo de santidade. Nós somos santos porque Deus é santo. E santidade é um processo, santificação. Santo no Antigo Testamento, a lógica inteira das Escrituras é algo que era tornado santo, um objeto do templo que era santo, é porque ele foi separado, ele foi tirado do uso comum para o uso no templo. Aquele ouro não era mais para joias, aquele ouro é para ser usado no templo. Então, este ouro é santo, é separado. Nós somos assim, nós somos santos, porque fomos separados do mundo. Mas tem dois aspectos, imediato e futuro. Nós somos salvos, e isso não muda. Aqueles que creem em Jesus são salvos, mas a nossa salvação também precisa ser desenvolvida. E isso chama santificação. E como é a santificação? Lutar contra o pecado.
Esse é o processo que todo crente faz. O crente verdadeiro luta contra o pecado. Em terceiro lugar, em penúltimo lugar, uma outra marca de gente que teve esse recomeço é a certeza da presença constante de Deus. O povo de Deus sabe que Deus está presente, mesmo que hora ou outra a gente vacile. Cristo segue conosco individualmente e coletivamente. Isso é maravilhoso. Quando você está sozinho no seu quarto, Cristo está com você, a própria Trindade está com você, mas quando nós estamos reunidos em seu nome, Ele também se faz presente. Mas eu vou deixar 4 textos apenas para ajudar você a memorizar isso. Salmo 27, versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Gente, qual é o maior símbolo nesta vida, neste mundo de proteção, se não pai e mãe? E o Senhor fala, olha, se a sua maior proteção falhar, eu estou aqui. Isaías 7,14, porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Mateus 28, 20, palavras de Jesus, disse Jesus, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias. Não pula, não falha, não tem folga. Cristo não tem folga. Aliás, o inimigo também não tem. Cristo está constantemente presente conosco. E ainda em João 14, disse Jesus, os apóstolos estavam, um contexto apenas, os apóstolos estavam chorosos, estavam meio que decepcionados, porque afinal de contas Jesus está falando que vai morrer, que vai deixá-los. E Jesus, o bom pastor, deixa a seguinte palavra, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. A gente chama o Espírito Santo de Consolador, e é verdade, mas Cristo é o primeiro Consolador. Mas Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Agora, em Cristo, a partir de Cristo, a partir do Pentecostes, nós somos habitados por Deus. E Ele termina dizendo assim, Jesus dizendo, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Fiquem tranquilos. Eu vou para a cruz, vou morrer, mas o Consolador vai ficar com vocês e eu voltarei. Então percebe, meus irmãos, que a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, nós temos inúmeras promessas de que Deus se faz presente conosco. E por último, nós somos também um povo que reconhece as bênçãos de um Deus fiel. Cristo nos abençoa constantemente, meus irmãos. Quer ver uma bênção constante, ininterrupta? Cristo intercede junto ao Pai por nós. Ininterruptamente. Cristo não tira a uma hora do dia, vou orar aqui para o meu povo. Continuamente, o Senhor está nos abençoando com a sua intercessão. Nós somos continuamente abençoados por Deus por sermos sua família. Mas, meus irmãos, é curioso, a gente precisa ser lembrado disso. Talvez você fale assim, quem não sabe disso, pastor? Eu vou te dizer, a Bíblia diz que a gente precisa ser lembrado. Devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A nossa mente falha, nosso coração falha, a gente precisa ser lembrado disso. Meus irmãos, Deus nos abençoa porque Ele é fiel, não é por nossa causa. Ele disse que ia abençoar, Ele abençoa. E isso é uma marca do povo de Deus. Então você pode dizer sim, eu sou um abençoado de Deus. Porque Deus nos abençoa. E o meu desejo, meus irmãos, para mim e para vocês também, é que todo este 2022, nosso primeiro culto do ano, todo esse ano, essas verdades, essas marcas fiquem gravadas nos corações. Obediência, santidade, presença e agradecimento. Vamos orar.
Pai bendito, Pai amado, nós vimos nesse texto que o teu povo no passado pisou na bola, feio contra o Senhor, e o Senhor continuou insistindo em amá-los. E isso é o que acontece conosco diariamente. Nós muitas vezes damos mau testemunho, ainda que não seja público, porque testemunhamos contra o Espírito, por exemplo, quando pecamos. Ó Deus, mas também vimos nessa palavra que o Senhor continua conosco, a sua presença é constante e a sua bênção também. E que a nossa resposta a tudo isso seja uma resposta de adoração sincera e de obediência fiel. Eu oro, ó Senhor, confiado na mediação de Jesus. Amém.